Depois do caos que foi 2020 e 2021, acho que nós estamos mais do que esperançosos com 2022, torcendo para que ele seja um bom ano. E, na minha opinião, para que a gente tenha um ótimo ano, a gente precisa começar de dentro para fora. Ou seja, a gente precisa começar cuidando de nós mesmos e no nosso interior, antes de as coisas lá fora começarem a melhorar. Por isso, hoje eu quero te indicar 5 livros que você pode ler no decorrer de 2022 e que vão te ensinar como lidar melhor com o seu interior, mas que também vão te ajudar a lidar melhor com as pessoas ao seu redor, trazendo mais amor para sua vida tanto dentro quanto fora dela. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Então, no conteúdo de hoje a gente vai falar, como eu disse na introdução, sobre 5 livros que você pode ler em 2022 e ter mais amor próprio. Esses são livros que vão te ajudar, alguns de uma forma mais direta a ter amor próprio e outros de uma forma um pouco menos indireta de ter amor próprio, mas que ainda assim vão te ajudar a se relacionar melhor com você mesmo e também com outras pessoas, Porque quanto mais a gente tem amor próprio, melhor a gente consegue lidar com as outras pessoas, Enfim, o primeiro livro que eu quero indicar aqui é um livro que eu considero que é a Bíblia do amor próprio. Então, para você ter amor próprio, se você quiser começar de alguma forma a ter amor próprio, começa através desse livro. E esse livro é esse daqui, Autocompaixão, da Christiane Neff. Então, esse livro que se chama Autocompaixão e que vai te explicar a ter a tal da autocompaixão, eu acho ele muito bom e muito completo. Por quê? Porque esse livro, ele vai te explicar sobre o que é autocompaixão, vai te explicar sobre as 3 partes da autocompaixão, que são a autobondade, a metaconsciência e a humanidade comum, mas ele também, além de falar sobre a autocompaixão, ele também vai falar sobre outras coisas que têm a ver com amor próprio. Então, vai te falar sobre gratidão, sobre perdoar a si mesmo, sobre se relacionar com outras pessoas e tudo mais. E além dele te explicar de uma forma bem prática, reflexiva e muito palpável, sabe? É bem fácil de você entender o que o livro está falando, você não precisa ser muito expert no assunto para você conseguir entender. Além disso, esse livro ele ainda tem vários exercícios práticos no final de cada explicação. Então ele tem uns 30 exercícios no decorrer do livro para você praticar aquilo que você está aprendendo. Então, além da parte teórica sobre autocompaixão e sobre amor próprio, você ainda vai ter a parte prática, em que você vai poder praticar de fato a sua autocompaixão. Então, esse livro aqui eu recomendo para quem está começando no amor próprio, para quem sente que não gosta muito de si ou que até se odeia um pouco, eu recomendo muito ler esse livro. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, eu recomendo muito ler esse livro. E ele é muito bom para você começar a ter amor próprio, como eu disse. O segundo livro que eu quero indicar aqui, ele é um livro que complementa bastante o livro da autocompaixão. E esse livro é esse daqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse é um livro que, ele é muito bom porque ele vai te explicar por que exatamente a gente normalmente não tem tanto amor próprio. Por que a gente se cobra tanto, por que a gente às vezes não sente que a gente é suficiente ou que a gente é o bastante. Então ele vai te explicar tudo isso e vai te mostrar por que exatamente que às vezes a gente não lida muito bem com a nossa dor, com os nossos sentimentos, por que a gente às vezes não gosta de ser vulnerável e tudo mais. Então ele vai te explicar todas essas coisas e ainda vai te dar uma forma prática para você conseguir lidar com isso. Ele te dá soluções além de te explicar sobre o problema, Eu acho que esses 2 livros, A Coragem de Ser Imperfeito e a Autocompaixão, eles são muito bons da gente ler juntos, porque A Coragem de Ser Imperfeito vai te ensinar sobre o problema de muita gente não ter amor próprio, e a Autocompaixão vai te explicar como solucionar esse problema, como lidar melhor com esse problema. Então eles são livros que se complementam bastante, sabe? O próximo livro que eu quero indicar é um livro que eu não tenho livro físico, mas que eu acabei lendo ele em PDF e tal, por isso que eu não vou mostrar aqui o livro físico, mas eu vou colocar a capa dele em algum lugar,
Mas enfim, esse segundo livro é o livro As 5 Linguagens do Amor. Se alguém me perguntasse que livro que eu considero que é essencial para todo mundo ler, que tipo assim, todo mundo deveria ler um livro específico, se me perguntassem que livro que é, eu acho que eu iria ficar empatada entre autocompaixão e entre As 5 Linguagens do Amor. As 5 Linguagens do Amor, ao contrário de autocompaixão, vai te ensinar a como lidar com o amor num geral. Então a autocompaixão, ela te ensina a lidar melhor com o amor próprio, mas As 5 Linguagens do Amor vai te ensinar a lidar com o amor. Vai te ensinar o que é o amor e como amar. Então o que são essas 5 linguagens do amor? A gente consegue amar as outras pessoas através de uma dessas 5 linguagens do amor. Então, às vezes, você, tipo assim, ama através da sua linguagem do amor. Você talvez não, você ama as outras pessoas através da sua linguagem do amor, né? Mas nem sempre as pessoas que estão ao seu redor têm a mesma linguagem do amor que você. E a gente precisa, para se sentir amado, ter a nossa linguagem do amor. Então, se uma pessoa te ama numa linguagem que não é a sua, você não vai se sentir amado. Porque é como se fosse um combustível de um carro, né? O autor explica. A gente tem o nosso combustível de acordo com a nossa linguagem, né? Que seria tipo a nossa linguagem, o amor. E se a gente não recebe o combustível ideal pra gente, a gente não vai se sentir abastecido, digamos assim, sabe? Então é por isso que é importante a gente entender qual a nossa linguagem do amor e como que a gente pode amar as pessoas ao nosso redor de acordo com a linguagem do amor deles. Eu tenho um conteúdo no meu blog, né, um texto, que inclusive é o primeiro texto do meu blog, em que eu explico sobre as 5 linguagens do amor, falo um pouquinho sobre cada uma delas, e eu também te ensino como é que você pode descobrir a sua linguagem do amor, né? Porque às vezes a gente, vendo sobre as 5 linguagens do amor, às vezes a gente não sabe qual é exatamente a nossa linguagem do amor. Então, nesse texto, eu explico sobre isso. Eu vou deixar esse texto na descrição, para caso você queira saber mais. Mas ainda assim, mesmo você lendo esse texto, eu recomendo muito ler esse livro. Porque tem coisa que, tipo assim, mesmo a gente entendendo sobre as 5 linguagens do amor, mesmo a gente lendo um texto sobre elas, ainda assim não vai se comparar a você ler um livro inteiro sobre elas. Então, eu recomendo demais você ler esse livro, principalmente se você sente que você não se sente amado ou amada, ou se você sente que você não está amando as pessoas ao seu redor da forma como elas vão se sentir amadas. Então, se você quer entender também mais sobre o amor, sobre como amar, sobre como se relacionar melhor com as outras pessoas, eu recomendo muito você ler esse livro. O próximo livro que eu tenho para indicar, que é o 4º livro, né, dessa lista, é o livro Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus. Então, esse é um livro que, dessa lista, ele foi o primeiro livro que eu li. E quando eu li ele, eu lembro que eu fiquei muito encantada, muito impressionada com ele. Porque esse livro, ele explica vários comportamentos, tanto dos homens quanto das mulheres, e relaciona eles como se fossem comportamentos dos marcianos ou das venusianas, né? E explica eles. Então, tipo assim, se você for uma mulher, você vai conseguir entender melhor o comportamento dos homens. E se você for um homem, você vai conseguir entender melhor o comportamento das mulheres. Essa é a teoria desse livro, né? Mas, enquanto eu tava lendo, eu percebi que muitos dos comportamentos de Marte, que são associados aos homens, né? Eu mesma me identificava com eles. Então, eu acho que, tipo assim, mesmo o nome do livro sendo Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, ainda assim eu acho que a gente pode ter um pouco dos dois, sabe? A gente pode ter um pouco de Marte e um pouco de Vênus. Então, se você for ler esse livro, não lê com essa mentalidade de que, tipo, todas as coisas que estão relacionadas a Marte têm a ver com os homens e todas as coisas relacionadas a Vênus têm a ver com as mulheres. Lê pensando em, tipo assim, 2 tipos de pessoa, 2 tipos de comportamento. Então ele é um livro muito legal que aprofunda sobre esses comportamentos. E os últimos capítulos desse livro, eu acho eles, tipo, maravilhosos. Eles são uma mina de ouro, porque um deles vai te explicar por que normalmente a gente briga, e outro vai te explicar como é que você pode lidar melhor com os seus sentimentos. Então,
Enfim, eles são livros maravilhosos. Ele é um livro maravilhoso, né? Esse livro. E se você sente que você não consegue lidar muito bem com as outras pessoas, ou se você quiser entender melhor os seus próprios comportamentos emocionais, eu recomendo muito ler esse livro. Ele vai te ajudar muito e ele é muito facinho de ler e muito rapidinho de ler, inclusive. Ele, inclusive, é bem divertido, sabe? Que o autor ele faz umas metáforas legais e tal, que te ajudam a entender muito mais sobre os comportamentos. O último livro dessa lista que eu gostaria de te indicar é um livro um pouco diferente dos outros 4, né? Mas tão importante quanto. Esse livro se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu não vou falar o nome do autor porque é um nome bem difícil. Ele é indiano, se eu não me engano. Então é um nome bem difícil de se pronunciar. Então fica aí com o título, né? Mas esse é um livro muito bom porque ele vai te explicar melhor como é que você pode ter uma melhor relação com o seu corpo e como é que você pode ter mais saúde mental e saúde física. Então, qual que é o propósito desse livro? Qual que é a sinopse dele, basicamente? Esse livro diz que, às vezes, as coisas que a gente faz não são prejudicadas pelo excesso das coisas que a gente faz, não são prejudicadas pela quantidade que a gente faz, mas sim por quando a gente faz elas. Então, às vezes, se você não tá tendo uma boa noite de sono, às vezes isso não é resultado da quantidade de que você dorme, sabe? Às vezes isso é resultado de quando você dorme. Se você não tem muita energia no decorrer do dia, às vezes isso não significa que é porque você não tá fazendo exercício físico ou porque você não tá fazendo exercício físico de uma forma suficiente. Às vezes é só porque você tá fazendo exercício físico numa hora errada. E por aí vai, sabe? Ele é um livro que se resume basicamente a te explicar sobre alimentação, sono e exercício físico, além de atenção plena, né? E ele te explica muito bem, de uma forma bem prática, a como você lidar melhor com o seu corpo, a como você ter mais saúde física e, por consequência, mais saúde mental. Então, ele é um livro que eu recomendo bastante se você tá sentindo que você não se conecta muito bem com o seu corpo, que, sei lá, os seus horários estão todos desregulados, que você não tá lidando muito bem com a sua rotina, que você, inclusive, não tá tendo uma boa rotina. Então, se você se identificou com todas essas coisas que eu disse agora, eu recomendo muito ler esse livro. Ele vai te ajudar demais. Enfim, esses são os livros que eu gostaria de te indicar para você ter mais amor próprio em 2022. E você não precisa ler todos eles no começo de 2022, sabe? Você pode ir lendo eles no decorrer de 2022. E colocando em prática as coisas que você lê, né? Porque não adianta nada a gente ler e não colocar as coisas em prática. Mas enfim, me conta nos comentários se você já leu algum desses livros. E se você quiser que eu faça um conteúdo específico sobre cada um desses livros, né? Me conta nos comentários também. Eu vou deixar na descrição alguns dos meus conteúdos que tem a ver com algum desses livros, né? Que eu já fiz conteúdo sobre Mude Seus Horários, Mude Sua Vida e sobre autocompaixão, se não me engano. E eu vou deixar também o texto sobre as 5 linguagens do amor na descrição também. Mas é isso. Se você acha que algum amigo ou amiga seu vai se beneficiar desse conteúdo, né? Desses livros que eu falei aqui, manda esse conteúdo pra ele ou pra ela. E é isso. Espero que você tenha um bom 2022 e até o próximo conteúdo. Tchau!